Boa noite, Moçambique, e boa noite, caros telespectadores da TV Miramar. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Resenha Semanal. Estamos a 10 de dezembro do ano 2017 e vamos, nesta noite dominical, fazer análise dos principais assuntos que marcaram a semana. Falo concretamente do corte de regalias no Estado. Vamos olhar também para as detenções no caso Embraer e iremos também olhar para o julgamento do caso Valentina Guebuza, que inicialmente poderá ter o seu arranque amanhã, dia 11 de dezembro. Mas antes de entrarmos no primeiro assunto desta noite, permitam-me, caros telespectadores, saudar os caros colegas que aceitaram o nosso convite de forma incondicional, começando mesmo pelo Sr. Antônio Muxanga. Boa noite, Sr. Muxanga. A sua semana laboral, como é que correu? Muito obrigado. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado. Apresentar os sentimentos de pesar às famílias Mutemba, Sitoye e Samgudo pela partida dos seus entes queridos que foram enterrar no sábado passado. E pedir a Deus para que abençoe o Paulo Vaale, tendo em conta a missão que o Partido de Renamo e os municípios de Nampula depositaram nele. Obrigado, Sr. Antônio Muxanga. Sr. Miguel Mobotti, boa noite. E a sua semana laboral, como é que foi? Eu tive uma semana boa. No desaparecimento físico do tio Abner Estação Mutemba, que o funeral, às vezes, no sábado, em Escumbana. E também, com isso, não deixo de dar graças, portanto, ao provedor da vida, o Criador do Universo, que é Deus. Portanto, é mais ou menos isso que eu penso. Obrigado, Sr. Miguel Mobotti. Sr. Mário Dixon, a sua semana laboral, como é que foi? Boa noite para o senhor também. Boa noite, senhores telespectadores da TV Miramar. Primeiro, agradecer à TV por mais uma vez dar-nos a oportunidade de interagirmos. E a minha semana foi boa. E também saudar a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Engenheiro Filipe Jacinto Nunes, por ter inaugurado e explicado ao povo da província de Sofala, especialmente em Dondo, por ter inaugurado a mega estação que vai duplicar a energia 2 vezes a cidade da Beira, e também isso na quarta-feira, e na quinta-feira pelo fato de ter graduado e lançado a pedra do grande empreendimento do Hospital Central da Zona Norte, financiado pela Correia, e hoje, pela passagem de 70 anos do Dia dos Direitos Humanos. Muito obrigado, Sr. Mário Dixon. Vamos então olhar para o primeiro tema desta noite, que é o corte de regalias no Estado. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou na última terça-feira o decreto que aprova medidas de contenção da despesa pública, visando reduzir o encargo financeiro resultante da obrigação do Estado garantir regalias dos dirigentes superiores do Estado e titulares de cargos governativos. Estamos a falar de medidas que serão implementadas a partir do próximo ano 2018. Queria primeiro convidar o Sr. Miguel Mobotti. Sr. Miguel Mobotti, qual é a leitura que se pode fazer em relação a esta medida, tendo em conta que o governo não é a primeira vez que aparece publicamente com medidas dessa natureza? No segundo mandato do presidente Guebuza, sob capa de medidas de austeridade, o governo anunciou decisões parecidas que previam corte de viagens e outro tipo de despesa. Uma vez mais, o governo já aparece e nos apresenta este sinal de corte de certas despesas por causa da questão da austeridade. Como é que olha então para tudo isto? Sim, muito obrigado. Bom, eu não prefiro chamar isso corte de regalias. Eu prefiro chamar ajustamento de regalias, portanto, para o contexto atual. Ok. Eu sempre vinha defender isto, não é? O que está a acontecer é que essas regalias que nós podemos considerar mais ou menos exorbitantes, isso foi no tempo do presidente Chissano. Portanto, a ideia do presidente Chissano na altura era a contenção dos quadros, porque havia migração, portanto, de quadros para trabalhar nas ONGs, porque naquele tempo há muitas organizações não governamentais que vinham a Moçambique, não é? Para se estabelecer
Então, a questão era como recebiam em dólares na altura. Então, muita gente preferia trabalhar nas ONGs, em detrimento, portanto, do apoio do Estado. Então, o presidente Sano adota essas medidas, com essas regalias, como forma de convidar e reter os quadros, não é? A preferir o Estado do que ONGs. Agora, isso com o andar do tempo foi se desajustando, não é? Porque as ONGs também já diminuíram o seu campo de ação. Já não são tantos como eram na altura. Agora, indo também no assunto, é assim. Por exemplo, eu achei sempre estranho que um dirigente, uma vez nomeado, ele tinha a residência dele, pessoal, ou particular nesse caso, e então o Estado às vezes tinha que pagar uma percentagem, não é? Pelo aluguel da sua própria casa. É o que estava a acontecer. Muitos dirigentes recebem dinheiro que o Estado paga para as suas próprias casas, não é? Eles vão ganhando com isso e vão construindo outras casas a partir disso. Então, isso criava desníveis sociais gritantes. Não sei se está a perceber. Mas agora, com isto, eu percebo que estamos a caminhar e lamento que isso seja motivado pela crise financeira. Eu lamento por causa disso. Agora, isto o que poderá acontecer? Nós devíamos caminhar para aquilo que chamamos de justiça social, concretamente dita, em que há redistribuição equitativa e justa, portanto, socialmente justa para todos os moçambicanos. Porque, se, por exemplo, há a questão de que aqueles que forem indicados por cargos de chefia têm aquilo que é subsídio do início das funções, não é? Quando ele começa a trabalhar, tem um subsídio. Agora, esse subsídio não está calculado. O que é que vai dizer? Agora, aí se poupa, posso dizer isso, portanto, os gastos pela manutenção dos autocarros, das viaturas atribuídas, gastos também em combustíveis, etc. Mas as medidas precisam ser melhoradas, no sentido de corresponder... De uma forma um pouco mais concreta, eu dizia que não é a primeira vez que o governo anunciou que iria cortar, tinha que se evitar usar ou viajar sem aviões muito caros, grandes classes, e não só, falou-se da questão também, ou seja, há um monte de despesas que foram referidas na altura, e uma vez mais o governo já aparece hoje e diz que vão ser vistas ou haverá corte nas regalias dos altos dirigentes. O que é que isso significa, do seu ponto de vista concreto, ou o que é que pode-se esperar em termos práticos? Bom, nós podemos ver isso em duas perspectivas. Uma perspectiva é o sentido de vontade genuína do governo em introduzir essas mudanças, não é? Uma segunda perspectiva é, portanto, corresponder, tentar agradar o FMI, que impõe isso como medidas, não é? Para o reatamento dos apoios. Você está a perceber? Mas agora, se essas medidas são postas para corresponder, portanto, àquilo que é a exigência do FMI, então, genuinamente, o governo não tem a vontade de implementar essas medidas. Não vai ter. Ok. Obrigado, então, Sr. Miguel Mabota. Sr. Mário Dixon, queria ouvir a sua leitura também em relação a esta medida que foi anunciada pelo Conselho de Ministros e, por outro lado, quero ouvir a sua opinião na medida em que, no início do seu mandato, o presidente Filipe Jackson Tinhoso reduziu o número de ministérios. Não teria sido esta uma oportunidade para o presidente Tinhoso rever também essa questão de regalias dos altos dirigentes? E por quê só agora? Obrigado. Bem, no meu entender, acho que são duas perguntas. A primeira pergunta, eu vou começar da sua última para ser primeira, depois terminar com a primeira. No meu entender, após tomada de posse de Sua Excelência o Presidente da República, normalmente um quadro que é capaz, que tem responsabilidade, que tem competência, quando toma posse num determinado cargo,
primeiro tem que conhecer o setor onde está a trabalhar e depois ver os diversos atores do setor e, findo isso, tomar medidas que achar conveniente. Só que no caso da tomada do posto de Sua Excelência Presidente da República, calhou mal porque ele tomou em janeiro e logo em março tivemos aquelas enxurradas que danificaram o país todo. Depois, na zona norte, tivemos enxurradas e depois, a seguir, na zona sul, tivemos as secas. E eu acho de que são esses dois fatores que fizeram com que... E depois, fora disso também, vieram as dívidas ocultas. Então, são três fatores que fizeram com que ele não pudesse se inteirar exatamente o que estava a funcionar, como é que estava a funcionar. Daí que, quando fomos ao Congresso, depois das recomendações, começaram a haver mudanças. Eu acho de que essas mudanças... Então, entende que não houve uma ação muito imediata em relação à questão dos cortes por causa desses elementos todos que caracterizaram aquele momento ou aquela altura? Esses fatores todos que caracterizaram aquele momento, diria. Sim, porque ele primeiro estava a entrar e depois a entrar numa área que não conhecia. Se nós lembramos, ele era ministro da Defesa, não era chefe do Estado. Então, depois de entrar, calhou com esses fatores que eu acabei dizendo anteriormente. E depois disso, quando estava a tentar estabilizar, viemos a ter o Congresso, onde também entrou uma nova definição política. Então, a partir desse Congresso, começamos a ver uma mudança radical, uma mexida no governo. Então, e essa mexida está hoje a aparecer já na parte das despesas públicas. E, para mim, é bem-vinda o corte das despesas públicas, atendendo e considerando o volume das despesas que são aplicadas. Dizer de que só esse corte falado por ser falado, não ajuda porque... ajuda, mas não ajuda porque não é completo. Não é completo porque se nós queremos entrar num corte real, num corte verdadeiro, um corte mais profundo, primeiro nós tem que se analisar a tabela salarial de cada organismo. Não é só cortarmos no combustível. Também, segundo os estudiosos, os homens da General Motors nos Estados Unidos, dizem que quando é para entrar na austeridade, para rentabilizar uma determinada empresa, um determinado empreendimento, é preciso fazer corte no geral. Corte no geral quer dizer que temos que ver a tabela salarial, temos que ver os combustíveis, temos que ver as outras despesas. Agora, por exemplo, nós temos no organigrama do governo, nós temos no Ministério. No Ministério nós temos o ministro, temos o vice-ministro, temos o SP, temos os diretores nacionais, temos os chefes dos departamentos, temos os chefes dos serviços. Será que, neste momento em que o país está carente de fundos, essas todas as funções funcionam? Por que se a função do SPI não é paralela, não é mais ou menos igual à função do vice-ministro? Então, se nós queremos ir no corte profundo, temos que ir até nesta aí, no organigrama. E depois também temos que voltar para ver a situação das viaturas. Parece-me que... viaturas protocolares. E também temos que ver mesmo as viaturas de funcionamento geral. Por quê? Se uma secretária ou o chefe do gabinete tem um carro e abastece tanque cheio, e depois, quando acaba, abastece tanque cheio, quando acaba, abastece tanque cheio, não há austeridade nenhuma. A austeridade é dizer, por mês, esse carro vai abastecer, supomos, 2 vezes, que são 5.000 meticais, mais ou menos, que foi calculado assim, 2 vezes. E esse carro só pode abastecer mais se sair em missão de serviço. E se sair em missão de serviço, tem que ser calculado a distância onde vai percorrer de ida e volta. Então, só nessa altura que nós vamos entrar em austeridade. Agora, acha que há espaço mesmo para que essa austeridade se faça sentir o verdadeiro sentido? Tendo em conta aquilo que eu questionava inicialmente, levantava essa questão para o senhor Miguel Mabote, que não é a primeira vez que o governo aparece com medidas dessa natureza. Falou antes da questão dos cortes e não só. E hoje temos este cenário. Bom, nós, quando estávamos no Congresso, falamos da purificação
das fileiras no aparelho do Estado. E eu acho de que essas reuniões sucessivas que o chefe do Estado faz a nível dos diretores distritais, secretários permanentes, chefes dos gabinetes, constantemente, uma já vai acontecer na próxima semana, eu acho de que tem a ver com isso. Agora aqui precisa haver boa vontade. Aqui é preciso cada dirigente mostrar o que ele é dirigente. Não esperar só ordens. Não é só esperar que o chefe do Estado tenha que vir controlar o tanque de combustível. O chefe do Estado tenha que vir controlar as despesas dos funcionários quando deslocam daqui para Pemba para saber qual é o valor. É preciso... Ou seja, há falta de proatividade por parte dos dirigentes, diríamos. Exatamente. Parece que, por exemplo, no que está a entender, naquilo que está sendo falado, naquilo que nós estamos a constatar, parece que não havia limite. Porque é preciso estabelecer limite. Se eu vou trabalhar em Cabo Delgado, o dinheiro, se sai uma semana, o valor máximo definido na função pública é tanto. Então, se somos tanto, é tanto. Não é porque eu sou amigo do chefe, levanto mais, você é inimigo do chefe, levanta menos. Não pode ser assim. Se é para irmos para Inhambane, o tanque, daqui para Vilanculos, há carros que só enchendo o tanque aqui, chegam em Vilanculos, depois enchem em Vilanculos. Então vamos calcular isso. Só tem que ser assim. E se obrigado, isso aí então, cabe aos ministros e aos chefes. Senhor Mário Dixon. Sr. Miguel Babode, só tem 10 segundos só. Não, eu queria dizer que, bom, essas medidas precisam de ser bem acompanhadas para não se traduzirem em desemprego, por exemplo. Essas coisas que estava a referir aqui o meu colega do painel, que há vice-ministro, há ministro, há secretário permanente, não sei quantos. O salário é o mecanismo mais direto da redistribuição da riqueza, é o salário. Uma pessoa ganha salário, é que participa na distribuição da riqueza. Então, os cortes... Vamos voltar daqui a alguns segundos. São bem-vindos. Voltamos, porque ainda temos que ouvir o senhor Antônio Muchang. Vamos observar um curtíssimo intervalo, nós voltamos daqui a alguns instantes. Até já. Para começar muito bem a sua semana, o Belas Manhãs vai preparar um programa de segunda-feira, mesmo à altura. Vamos falar sobre a higienização e também sobre a saúde oral com a doutora Nicélia Marromana. Vamos ainda ter muita música e boa disposição aqui neste programa e sem nos esquecermos do chefe Banu, ele que estará aqui para sugerir camarão com abóbora, uma receita mesmo a não perder. Você já sabe que tem muitos motivos para ficar ligado a esta magazine matinal, até porque nós contamos com a sua presença. Beijo grande. Aqueles que procuram inovação, proximidade e dinamismo escolhem um banco que antecipa propostas e recomenda soluções financeiras adequadas. Este é o Millennium BIM Prestige. Aqui consegue beneficiar do Wi-Fi gratuito, ter atendimento personalizado por um gestor dedicado e aceder a produtos e serviços desenhados ao pormenor para facilitar a gestão do seu património. Millennium BIM. Aqui consigo. Lembras-te quando era preciso sair de casa para visitar outros sítios? O mundo mudou e tudo evoluiu. A voz transformou-se em texto e o texto em imagem. O dinheiro ganhou novas formas. Tudo isto já foi coisa do futuro, assim como os hologramas. Porque o futuro é principalmente sobre oportunidades. Vem com a Vodacom descobrir o amanhã. O futuro é tudo bom. Vamos? Quando assim se manifesta o nosso ardor e esta for a nossa amplitude, quando esta for a nossa profundidade e este o nosso nível de atividade, quando vivemos num lugar cheio de possibilidades e dinamizamos o crescimento de África, vivemos a evolução constante. Standard Bank, seguindo em frente. Encontre todos os produtos que precisa no mesmo lugar. A nossa amável equipa irá ajudá-lo com uma variedade de serviços, desde a mistura de tintas até o corte de placas de madeira.
Pegue isto. Plum Praia de Sanita com autoclismo por apenas 3.400 meticais. Para estas e outras excelentes promoções, a mais ampla gama de produtos e os melhores conselhos, faça acontecer com Builders Warehouse Matola e Tete. Oferta válida por tempo limitado. We will wake up side by side like some lovebirds. We are going to ride in the same rain. Let's show to the world our bravery and our vision. No one will stop our wishes. Imagina tudo o que pode acontecer com prazer. Preservativos Prudence. Boa noite, uma vez mais estamos de volta para a segunda parte do Resenha Semanal. Vamos continuar com este tema que diz respeito à questão dos cortes de regalias no Estado. O senhor Miguel Mabote deixava ficar aqui a sua opinião e que não terminou porque fomos ao intervalo. Pode continuar 10 segundos apenas para passarmos para o senhor Antônio Chagas. Eu dizia que, portanto, o salário é o mecanismo mais direto da redistribuição da riqueza. As pessoas participam na distribuição da riqueza através do salário. Não sei se já perceber. Então, quando há estes cortes, o ajustamento das regalias, não pode significar despedimento de algumas pessoas. Mas reajustar as regalias já é muito bom. É nesse sentido que eu estou a colocar. Obrigado. Sr. Antônio Changa, o governo aqui, quando fala dessa questão de regalias, avança para questões muito concretas como o combustível, habitação ou comunicação, e olhando exclusivamente para a componente habitacional. Será que existe algum espaço para que este corte seja executado mesmo? Porque está-se a olhar para os tipos de casas que os altos dirigentes têm, no sentido de tentar reduzir, não sei se é para se reduzir os compartimentos ou não, mas o custo tem que ser reduzido. O custo tem que ser reduzido. Algum espaço será fácil executar? Bom, eu penso que aqui há uma tentativa de tentar demonstrar algumas coisas. Segundo o que dizia o colega Miguel Mabote, o presidente Guebuza andou a dizer que os dirigentes do Estado iam viajar 4x4 na viatura, não aconteceu. Andou a dizer que os dirigentes do Estado deixam de viajar na executiva, não aconteceu. Portanto, esta é mais uma tentativa que eu acho que esta medida só pega porque vai desmotivar muitos funcionários. Aqui está-se a falar muito dos altos dirigentes do Estado. Mas a verdade, esta medida vai atingir até os funcionários mais do nível médio e nível baixo. Mas isso não é bom? O meu grande problema é que há pessoas que agora se dizem que estão a trabalhar é por causa dos subsídios. Se num país... É preciso perceber por que muita gente não quer ir à reforma. Porque quem vai à reforma deixa de usufruir dos subsídios. E passa a ter o salário base. Passa a ter o salário base. E o salário base, não há nenhuma instituição onde o salário base é significante. Senão na autoridade tributária, é a única entidade, e na magistratura judicial. Acho que, em relação às casas, eu penso que é melhor pagar-se o subsídio de renda de casa do que alugar casas. Porque há casas que custam 3 mil, 4 mil dólares. Se uma casa custa 4 mil dólares hoje, que o dólar está a 60, 70, significa que essa casa custa 240. Se nós formos a pagar subsídio de renda, quem ganha 2 milhões vai receber 50 mil meticais. Então, economizamos mais ou menos 190 mil. Está também previsto o reencaminhamento dos funcionários que o governo acha que estão a receber com níveis de funções que não desempenham. Por exemplo, uma das coisas que se levanta é de pessoas que são tidas como decentes N1, que não estão a dar aulas. Mas a questão é, quem são essas pessoas? São os secretários permanentes distritais, são os chefes de posto, são os chefes de localidade, são a maior parte dos administradores. Agora, ao anunciar estas medidas, o governo tem que ter a vontade, é claro, de tirar, por exemplo, o senhor Matavela, que é administrador em Zavala, devolver para dar matemática na escola secundária de Zavala, em vez de ficar lá como administrador. Porque ele é docente N1. Então, como administrador, não está a desempenhar esse papel de docência. Então, eu penso que a melhor coisa que o governo deveria fazer era
responsabilizar os mentores da dívida oculta, obrigá-los a devolver parte do dinheiro que ainda possuem e vender aquele patrimônio de barcos que não nos ajuda em nada e pagar a dívida dos credores e reatar a relação com os parceiros internacionais. Porque essas medidas estão a ser feitas, só vão arranjar confusão, não vão resolver os problemas prementes da vida do povo moçambicano. Ainda nessa questão de cortes, fala-se da componente das viaturas, olhou-se para o critério da cilindrada das viaturas e queria perceber do senhor se esta questão da cilindrada será eficaz mesmo, tendo em conta a questão do custo da aquisição da mesma viatura, porque neste momento diz-se que tem que se usar uma cilindrada que está por aí 1.300 a 1.500, mas sabe-se que existem carros que não têm uma alta cilindrada, mas o seu custo da aquisição é muito mais elevado se comparado com uma viatura que a sua cilindrada é maior. Nós estaríamos... É um pretexto. Uma Indra, por exemplo, tem uma cilindrada acima disso aí. Uma Indra deve ter 2.000, 2.500. Sim. Mas o seu preço é um preço abaixo. É mais ou menos nesse sentido. A questão que anda aqui, o governo não tem coragem de fazer o que deveria fazer. O Fundo Monetário Internacional já disse. Divulgar o relatório completo e responsabilizar os mentores da dívida oculta. Nós votaremos sentar contigo. O governo quer proteger essas pessoas e quer sacrificar todo um povo. Ora, nós voltamos àquela situação que eu disse aqui. Quando há mau espírito na tua casa, entrega-se um elemento da família para esse carregar a senhores. Vão ficar onde devem estar, pelo menos para salvarem o país, em nome da pátria. Agora, nós, mais tarde ou mais cedo, teremos que entregar aqueles senhores à justiça, mas muita coisa já estará estragada. Eu estava a visitar esta semana a cidade de Maputo. O encontro que tive com funcionários do Estado, no distrito Cambuquara, uma funcionária da educação levantou esta questão. Por quê? Porque há muitas pessoas que estão na docência a dar aulas por causa do subsídio técnico. Agora, se esse subsídio é cortado, onde é que vão? Já vimos na Universidade Eduardo Mondlane, quando houve essa tentativa, não atingiu o reitor, não atingiu os vice-reitores, mas a medida foi para o pessoal administrativo, foi para os guardas, serventes e o pessoal da secretaria. E houve confusão. Então, será que o governo está preparado para ter uma confusão nacional igual àquela que vimos na Universidade Eduardo Mondlane? A ver, vamos. Sr. Muchanga, existe uma percepção segundo a qual o Estado gasta muito dinheiro com as escoltas dos dirigentes sob pretexto de garantir a segurança. Não devia, na sua opinião, se aproveitar este momento para olhar para esse pacote da questão das escoltas também? Olha, mesmo a questão do governo, nós podemos voltar para aquele sistema do primeiro governo da República de Moçambique, onde os ministérios não chegavam a 18. Podemos fazer isso. A presidência da República, por exemplo, funcionou com Feliciano Gundani e com Oscar Monteiro durante muito tempo. Era um ministro só do Estado, na presidência. Não tinha tantos ministros disto, ministro disto. Por exemplo, aquela questão do mar, o Ministério do Mar e Águas Interiores. Aquela questão da ação interiores. Aquela questão da ação social e criança. Aquela questão de, sei lá, quer dizer, obras públicas e depois o Ministério de Transporte e Comunicação. Nós podemos fazer fusão. Juntar os transportes e comunicações e obras públicas, juntarmos a ação social à saúde, juntarmos o mar interior com a agricultura. Quer dizer, há muita coisa que podemos fazer aqui e reduzirmos 4, 5, 6 ministérios. Obrigado, Sr. António Muchanga. Vamos ouvir os colegas. O Sr. Mário Dixon levantou a mão primeiro. Qual é a sua reação em relação a este mesmo assunto? Não, é que nós estamos a fazer muita salada, né? A austeridade, quando se fala da austeridade a nível mundial, quando se fala de rentabilizar uma empresa a nível mundial, tem suas regras. Aí, quando se diz de que, quando a gente diz, temos ministros, vice-ministros, SP, diretores, chefe de departamento, nós precisamos enquadrar de acordo e precisamos ver qual é a função de cada um. E se é funcional ou não é funcional. Porque o que está a acontecer é de que, por exemplo, agora temos ministérios que são guarnecidos com seguranças privadas, numa altura em que nós temos a Polícia da Proteção de Moçambique. Então temos que pensar isso. Não é que é mau o processo, internacionalmente faz assim. Mas quando a nossa economia começa a mostrar um colapso, nós temos que adequar. Por exemplo, hoje em dia nos ministérios não se toma chá.
Não se toma chá, você que se quer tomar chá tem que trazer açúcar da tua casa, tem que trazer pão da tua casa. Mas isso não é certo. Se nós eliminarmos 2 funções em cima, não estamos a mandar embora as pessoas. Eliminamos, por exemplo, eliminamos 2 SP, eliminamos. Os salários dessas pessoas podem ajudar a manter os ministérios, a voltar a dar o chá das 9 aos funcionários dos ministérios, aos funcionários dos gabinetes. É assim que se pode funcionar. Okay. Então, em vez de termos que ainda ir pedir o fundo, é essa história, é isso que eu estou a dizer, que tem que se visitar o organigrama ministerial, através da ministra da Função Pública, tem que se ver a tabela salarial. Um país tem que ter a tabela salarial. Obrigado, senhor Mário Dixon. Senhor Miguel Mabote. Bom, eu aconselharia o governo a continuar a negociar a dívida. Isso é muito importante, porque tem que se encontrar uma saída. Estas são medidas paliativas para conter a crise, mas ainda não são uma saída. Agora, o que eu posso dizer é que, por exemplo, um tempo o presidente Chissano, ele já teve ideia de construir um bairro, por exemplo, desse na Catembe, um bairro para os ministros. Não sei se está a ver, em que quem é ministro ia para ali e depois, pronto, se as suas funções saíam daquela casa. Mas depois aí impôs-se a questão da segurança. Não podemos estar todos no mesmo passo por questão de segurança. Foi essa contrariedade que aconteceu. Mas o que está acontecendo neste momento é que alguns ministros, eles ficam horas a fios nos gabinetes, não vão para casa, porque há assuntos que têm que resolver em casa. No Ministério não podem levar certos dossiês para casa. Não sei se está a perceber. O que acontece? A permanência do ministro no gabinete significa a permanência do ajudante de campo, que é o guarda-costas, significa a permanência dos motoristas e secretário, tudo isso. Então, e são horas extras que se marcam, não sei se está a perceber. Então, há medidas que pouco significantes, mas com impacto nesse sentido que poderiam ser tomadas. Obrigado, então, senhor Miguel Mabote. Vamos observar mais um curtíssimo intervalo. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. A notícia sobre Joana abala Asher. Ficou noivo do Isaac. Ficou noivo do meu melhor amigo. Ex-melhor amigo. Um pedido de casamento que pode mudar o destino de tudo. Deixa dar todo o amor que eu tenho por você. E toda a felicidade que você merece. Talvez seja bobagem minha. Talvez eu seja ingênuo, burro. Mas eu não acredito que ela te abandonaria dessa maneira. O Rico e Lázaro. Chegou o Loto, com sorteios semanais de 10 milhões de meticais e muitos outros prémios em dinheiro. Comece já a jogar via M-Pesa, *150 cardinal. Escolha pagamentos e insira o código de serviço 900103. Com a referência MAR, o valor mínimo de 20 meticais para jogar. Confira os vencedores todos os sábados. Eu já tenho os meus bilhetes Loto da semana. E tu? Tens uma ideia fixa? O teu banco tem crédito com prestações fixas para te ajudar a concretizar a tua ideia. Agora podes adquirir bens de consumo sem surpresas. Se já tens um crédito, vem por aqui e solicita a sua amortização também em prestações fixas. Fixa mais esta vantagem para ti. Vai já a uma agência BCI. O meu professor, antes de ontem, chegou cedo, assinou o livro do ponto e ficou muito tempo fora. E ontem chegou um pouco atrasado e ficou a conversar com a professora da outra turma. Meninos! Eu disse pouco barulho. Atenção, meninos, repitam comigo. R. S. Alô? Meninos, é só um momento. O meu professor está sempre a
meu telefone. Se um professor atrasar o início da aula 15 minutos por dia, numa semana perde 75 minutos, no mês 300 minutos e no ano terá perdido 60 horas, o que corresponde a 80 aulas. Quanto pode um aluno aprender nesse tempo? Para o meu futuro, cada aula conta. A música moçambicana sempre em alta. Escolhe o teu artista favorito e dá o melhor da música a quem te liga com Vibra Toques da Vodacom. Ativa já, asterisco 144, cardinal. A tua música está no Vibra Toques. O futuro é tudo bom. Vamos? Aqueles que procuram inovação, proximidade e dinamismo escolhem um banco que antecipa propostas e recomenda soluções financeiras adequadas. Este é o Millennium Beam Prestige. Aqui consegue beneficiar do Wi-Fi gratuito, ter atendimento personalizado por um gestor dedicado e aceder a produtos e serviços desenhados ao pormenor para facilitar a gestão do seu patrimônio. Millennium Beam. Aqui consigo. Chamas da Vida. Por hora, defiro a guarda pessoal dos menores. Viviane Ferreira e Rafael Ferreira, a senhora Mercedes Ferreira. Vilma consegue tirar os irmãos de Pedro. Vai dar tudo certo. E Antônio se revolta. Pô, essa mulher vai pensar 2 vezes antes de mexer com meus irmãos. Antônio, não vai fazer besteira. Vocês não vão morar lá, vocês estão ouvindo? Nem você, nem você. Vocês não vão. Depois do programa Atrações, Chamas da Vida. Boa noite, uma vez mais, estamos de volta para a terceira parte do Resenha Semanal. Vamos agora olhar para o caso Embraer e importa dizer que o senhor Paulo Zucula, o senhor Viegas e Zimba foram detidos na sequência da sua implicação no caso Embraer. Os 3 arguidos são acusados de subfaturação do valor da compra de cerca de $800 mil. Queria convidar primeiro o senhor Mário Dixon. Mário Dixon, qual é a leitura que faz então em relação à detenção destes 3 arguidos, embora se saiba que eles possivelmente poderão responder em liberdade mediante o pagamento de caução? Bom, o caso Embraer foi despoletado pela aquisição das aeronaves. Todas as companhias que fornecem aeronaves concorrem. Que fornece aeronaves concorrem. Entretanto, ganhou a Embraer, mas os atos de pagamento também são transparentes. Todos os concorrentes acabam se apercebendo quanto é que se pagou, quanto é que não se pagou. E nesse caso, apareceu o valor da avioneta muito cara em relação àquilo que a Embraer, que é conhecido pelas outras companhias aeronáuticas. Então, é daqui onde a Boeing levanta o assunto, investiga e chega à conclusão de que houve, de fato, uma subfaturação e entrega à Polícia Federal Brasileira, e da Polícia Federal Brasileira começam a surgir essas informações de que os nossos concidadãos tiveram esse valor, beneficiaram-se do valor de $800 mil. Nós já tínhamos falado aqui de que deveríamos deixar a Procuradoria, porque já se pressionava que a Procuradoria devia ter procedido às detenções, e nós dissemos aqui de que a Procuradoria da República devíamos deixar a Procuradoria da República agir de acordo com as suas normas de trabalho, e a Procuradoria estava à espera do dossiê do Brasil e recebeu o dossiê, investigou, concluiu que esses três nacionais são culpados, e são culpados
devem ser responsabilizados. Exatamente. Agora, que sinal é que o Ministério Público estará a passar com estas detenções, numa altura em que sempre se falou de combate à grande corrupção? Nós estamos a falar de altos dirigentes, pessoas que são supostamente intocáveis aos olhos da sociedade. Qual é o sinal que o Ministério Público está a querer passar com estas detenções? Sim, o Ministério Público está inserido no governo da Frelimo. A Frelimo, desde a luta armada, foi contra a corrupção. Se vocês se lembram, senhores telespectadores, nós, depois da independência, dizíamos, nosso slogan era abaixo corrupção material, abaixo corrupção sexual. A Frelimo, como partido, nunca patuou com a corrupção. Portanto, este agir da Procuradoria-Geral da República está a agir de acordo com princípios do próprio partido que pariu esse governo. Agora, aqui há uma outra coisa, de fato, que nós temos que ver. Quando o meu cunhado estava a falar de que tem que pegar as pessoas do caso Kroll, meter na cadeia, nós não vamos correr com sal na mão, vamos esperar. A Procuradoria, essa nossa Procuradoria já mostrou, já meteu na cadeia o Ministro do Interior, já meteu na cadeia o Ministro dos Transportes, já meteu na cadeia o PCA dos aeroportos, já meteu na cadeia muita gente. Admitir. Agora, o que eu lamento de fato é que não gostaria de ver essas pessoas, se é que de fato fizeram isso que está a ser dito, se beneficiaram. Não queria ver as pessoas em 5 dias depois fora. Pelo menos tem que haver um tempo mínimo para a pessoa refletir na cadeia de que praticou um crime. Obrigado, senhor Mário Dixon. Antônio Muxanga, falava aqui o senhor Mário Dixon das detenções e no Ministério dos Transportes e Comunicações, Paulo Zuccola a ser condenado, será o segundo ministro dos Transportes a ver o sol aos quadradinhos, como se diz vulgarmente. O que estará a acontecer exatamente nesta situação? Já tivemos o ministro na cadeia por crime de corrupção e caso Paulo Zuccola seja condenado, será o segundo ministro deste setor a entrar na cadeia pela mesma causa, a questão da corrupção. O que está a acontecer de fato? Bom, primeiro deixa-me dizer que eu não pedi a prisão das pessoas. Eu disse o Fundo Monetário Internacional exige a responsabilização. Nós podemos responsabilizar as pessoas a pagarem pelos seus atos, porque não é metendo a eles na cadeia apenas que vai resolver o nosso assunto. O problema é devolver-se o dinheiro. Há sinais de que nem todo o dinheiro foi usado. Agora é preciso encontrar onde é que o dinheiro está e mandar devolver para aliviar a pressão que o povo está a sofrer. Agora, em relação a esta prisão desses senhores, está a aparecer nos olhos da população que foram presos para pagarem caução. Foram presos antes de ontem. Há essa indicação. Sim. O povo está a comentar que não é nada. Foram presos para poderem pagar a caução. Quer dizer, está a aparecer que o tribunal encontrou o mecanismo de extorquir aqueles senhores. E porque temos experiências aqui de pessoas que pagaram caução, que nunca mais foram julgados, há muita pouca expectativa de que este assunto vai fechar tão já. Até há quem diz que a Procuradoria fez isto para atrapalhar o Fundo Monetário Internacional, dar a entender que está a lutar contra a corrupção. Mas $800 mil em relação a 2 bilhões, a mais de 2 bilhões de dólares. Este é o valor irrisório ou insignificante. Mas o gesto é bom gesto, porque efetivamente está a ficar claro que todas as pessoas serão responsabilizadas. Só que aqui também se levanta uma questão. Esta questão da Embraer, em relação às dívidas ocultas, esta questão da Embraer é nova. Então, por que o combate à corrupção é seletivo? O ministro da Justiça estava a desmentir-me quando eu dizia o vosso problema é que o combate à corrupção está a ser feito de maneira seletiva. E nós queremos que o combate à corrupção seja uma questão generalizada. Mas aí, Muxanga, diz que essa questão da Embraer é nova se comparado com a questão das dívidas. Não seria por causa do tipo de processo, o nível de complexidade de cada processo que está a ser investigado? Eu não sei dizer, porque eu não sou estrutura de nenhum processo, mas eu sei
que a maior parte, se você for a ver os processos, as denúncias feitas no próprio Gabinete de Combate à Corrupção, você vai ver que há uma seleção de assuntos. Há assuntos que ninguém quer mexer. Por quê? Ninguém sabe dizer. E isto a mim me preocupa como cidadão. Eu gostaria de ver a corrupção a ser combatida de igual maneira. Logo, os catel Chiquimba tem que estimbelar em qual? Xixaca não quero, com a de Mungual. Ok, obrigado então, senhor Antônio Chang. Senhor Miguel Mabote. Sim, no concerne esta questão do caso Embraer, se eu faço a compulsação dos factos, é que, pronto, primeiro, aqui há um mecanismo para aquisição de bens do Estado, por exemplo. Há o que se chama o GEA. É certo que há certos níveis de aquisições que obriga, portanto, a apresentação de várias faturas. Não sei se está a perceber, do custo de um mesmo produto. Então, foi nesta senda, provavelmente, que a intenção não era de adquirir o Embraer. Fizeram outras consultas, não é? Outros fabricantes de aviões. Mas foram dar aqui. Isso alertou aos outros fabricantes que há um negócio que está para ser feito. Não sei se está a perceber. Agora, é preciso saber também que este negócio envolve mais de 10 pessoas. Não são só aqueles 3. Há 10 pessoas. Estão em Brasília, estão em Portugal, estão em São Tomé. Não sei se está a perceber. Agora, o que está a acontecer aqui, também temos que perceber a sinuosidade do assunto. O dinheiro partiu daqui de Moçambique, foi para o Brasil, de Brasil foi para Portugal, de Portugal foi para São Tomé, e São Tomé voltou para aqui de novo o dinheiro. Não sei se está a perceber. E não era possível não se descobrir uma teia, por exemplo, de mais de 10 personalidades envolvidas no negócio. Não era possível não ser descoberto. Agora, a minha questão é: por que sempre, nesse tipo de negócios, a descoberta é feita a partir do exterior? E não aqui? Não aqui. Pois. Quer dizer, nós somos recomendados a investigar. Há uma recomendação, olha, investigue, há um caso assim. Não sei se está a perceber o que está a acontecer. Obrigado, senhor Agora, Miguel Mabote. Eu queria rematar sobre essa exigência, talvez, de prender os... 10 segundos só. 10 segundos mesmo. É que o Kroll, por exemplo, né? A FMI, neste caso, exigiu que se fizesse uma auditoria forense. Foi difícil o governo aceitar, acabou aceitando. Feito isso, já não é suficiente. Divulga o relatório. Houve também ping-pong aí. Divulgar o relatório não é suficiente. Façam isso. Só para vista concreto, qual é o alcance desse O caso disso é que eu queria dizer assim, é que nós temos que perseguir esse processo, mas tendo em conta também o que é que o FMI pretende com Moçambique. Obrigado, senhor Miguel Mabote. Vamos a mais um curtíssimo intervalo. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. Olá, tudo bem? No Domingo Espetacular. Nossa equipe mostra como foram os primeiros dias do pequeno Iago ao lado da família. Ouviu o coraçãozinho dele batendo, foi, nossa, maravilha. A mãe dele morreu enquanto estava grávida e os médicos decidiram manter a gestação. E ele enfrentou uma infecção, 2 cirurgias e 7 meses no hospital. Veja no Domingo Espetacular. Felizmente ouvi o conselho da minha madrinha e fui ao hospital assim que notei que estava grávida. Fiz o teste para o HIV e o resultado foi positivo. No pré-natal, aprendi que somente quando cumpro com o tratamento, tomando os medicamentos todos os dias durante a gravidez, posso evitar que o meu bebê fique infectado por HIV. Segui o pré-natal desde o início da gravidez. Dei parte no hospital e voltei ao hospital logo que o meu bebê fez 1 mês. Aprendi a dar só o leite do peito ao meu bebê até os 6 meses de vida. Durante todo o período de dar o peito, continuo a tomar os meus medicamentos para proteger o meu bebê de apanhar o HIV.
Também fiquei a saber que devo cumprir com todas as consultas e não devo parar de dar o medicamento ao meu bebê sem orientação do trabalhador de saúde. Graças a isso, meu filho está a crescer bem. Aprendi também que para cuidar da minha saúde, tenho de seguir com o tratamento do HIV para toda a vida. Quem ama protege todos os dias. Nosso maior valor é a vida. Encontre todos os produtos que precisa no mesmo lugar. A nossa amável equipa irá ajudá-lo com uma variedade de serviços, desde a mistura de tintas até o corte de placas de madeira. Pegue isto, Plum Pride Sanita com autoclismo por apenas 3.400 meticais. Para estas e outras excelentes promoções, a mais ampla gama de produtos e os melhores conselhos, faça acontecer com Builders Warehouse Matola e Tete. Oferta válida por tempo limitado. Quando assim se manifesta o nosso ardor e esta for a nossa amplitude, quando esta for a nossa profundidade e este o nosso nível de atividade, quando vivemos num lugar cheio de possibilidades e dinamizamos o crescimento de África, vivemos a evolução constante. Standard Bank, seguindo em frente. Quando eu era mais nova, estava na escola, comecei a namorar. Já neste tempo, tinha muitos sonhos e projetos de vida, até que a minha vida mudou. Nós escolhemos quando e quantos filhos ter. E hoje a nossa vida é melhor. Escolhe a tua história, exerce o teu direito, faz o planeamento familiar. Ministério da Saúde, o nosso maior valor é a vida. Para começar muito bem a sua semana, o Belas Manhãs vai preparar um programa de segunda-feira, mesmo à altura. Vamos falar sobre a higienização e também sobre a saúde oral com a doutora Nicélia Marromana. Vamos ainda ter muita música e boa disposição aqui neste programa e sem nos esquecermos do chefe Banu, ele que estará aqui para sugerir camarão com abóbora. Uma receita mesmo a não perder. Você já sabe que tem muitos motivos para ficar ligado a esta magazine matinal, até porque nós contamos com a sua presença. Beijo grande. Boa noite uma vez mais, estamos de volta para a quarta e última parte do Resenha Semanal e neste momento vamos olhar, ou neste bloco assim que é, vamos olhar para o caso Valentina Gebuzi e é o que tudo indica, esta segunda-feira, dia 11 de dezembro, vai iniciar o julgamento do indiciado, estamos a falar do senhor Zófimo, que é o principal indiciado pela morte da Valentina Gebuzi. Queria convidar primeiro o senhor Somário Dixon. Como é que olha então para este caso? No próximo dia 14, se não estou em erro, passará um ano após o assassinato da Valentina Gebuzi. Obrigado. Se me permite, só tem 2 minutos minuto mesmo. Só para é só fazer a gestão dos 2 minutos que tem. Exatamente. Nesta questão de caução, que o meu cunhado estava a falar, de caução de que as pessoas entraram para pagar caução, isto tem a ver com o sistema penal, a lei. Então, quem deve alterar a lei para que as pessoas fiquem mais tempo e depois podem pagar caução são os deputados da Assembleia da República. E meu cunhado está muito bem posicionado nesse lugar. Não somos nós não podemos ir contra o Ministério Público, contra o Ministério Judiciário. Não podemos. Agora, também, aqui quando se fala da questão das 3 dívidas ocultas, foi esclarecido e foi aceito pelos que pagaram o assunto. Só eles querem saber o que foi feito com os 560 milhões que dizem são do segredo do Estado. É por isso que, muito recentemente, o Estado foi acusado de ter comprado mísseis da Coreia do Norte. Os americanos, os FMI, querem saber o que se comprou exatamente. E depois, isso é a mesma coisa nós temos que dizer.
Que tipo de arma é que nós temos? Que tipo de aviões é que nós temos? Que tipo de blindado é que nós temos? O seu tempo já esgotou, agora, infelizmente. Senhor Miguel Mabote, qual a sua leitura então em relação a este julgamento que possivelmente irá iniciar esta segunda-feira? Bom, o que vou apelar aqui é o bom senso, sabendo que o praticante, portanto, do crime, por mais defesa que ele tenha, tirar a vida de uma outra pessoa, isso é indefensável. Isso é indefensável para mim. Mas pronto, vamos. O que eu espero aqui é que se esgrimam, portanto, argumentos sobre como é que foi até chegar a esse ponto. Essa é a novidade que nós vamos saber. Mas perante um facto consumado, um crime consumado e confesso, não é? Em flagrante delito, ainda por cima, não há argumentos. Mais ou menos o que eu posso dizer. Obrigado, senhor Miguel Mabote. Senhor Antônio Mchanga, qual a sua leitura, então, em relação a este julgamento? O que é que pode-se esperar? Bom, primeiro eu queria dizer ao meu cunhado que eu disse o que o povo está a dizer. Porque é preciso nós percebermos que todos nós estamos a falar para o nosso povo. Então, se é bom, se não é bom pagar caução, não é isso que eu estou a discutir aqui. Agora, em relação ao assunto que estamos a debater, eu senti que o Zófomo perdeu uma oportunidade de alerta que Xidemingwane já dava na década de 80. Logo, unzi daya nkata utatshama jele kuve mina nifile. Angwana wa hina tamai wa bolo. Xidemingwane há muito tempo chama atenção sobre esses procedimentos de pancadaria que podem resultar na morte. E quando alguém morre, o outro terá que ficar muito tempo na cadeia. Eu sinto pena, como cidadão do jovem, efetivamente, é um jovem com 40 e tal anos, agora, no mínimo, vai sair com a idade de reforma da cadeia. E isto é muito mal, porque ele não produz nada para alimentar os filhos dele e para a própria família dele. Mas, contra fatos, efetivamente, não há argumentos. Ele confessou o crime, não houve flagrante, ele matou, mas também tentou socorrer, não fugiu, não fugiu, assumiu a responsabilidade, só que para coisas daquela natureza não pode haver perdão. Então, ele tem que estar minimamente preparado, porque o povo quer ouvir o que motivou aquela situação. Espero que isso ajude a muitos jovens a encontrarem, saberem. É muito... Costumo Obrigado, falar com as Antônio pessoas Mchanga, que nem sempre o diálogo é esgotou. suficiente. É preciso fazer diálogo na presença de outras pessoas, porque Obrigado. se existissem lá outras pessoas, poderia ter se evitado o mal. Obrigado, senhor Antônio Mchanga. Obrigado, caros colegas. Muito obrigado, caro amigo telespectador que ficou desse lado para acompanhar o programa Resenha Semanal. Nós ficamos por aqui e voltamos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Continuação de uma ótima noite dominical e tenha uma semana abençoada. Boa noite.